Queridos irmãos, é uma alegria estar aqui nessa cidade. Eu não conhecia a cidade de São Miguel Arcanjo. Estou bastante admirado com tudo o que aconteceu aqui. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dogma da igreja, um dogma muito importante e que frequentemente é desconhecido ou mal explicado e que boa parte das pessoas, inclusive, tem acerca dele ideias errôneas. Trata-se do dogma da comunhão dos santos. É um dogma que, inclusive, é professado também pelas igrejas não católicas, pelas igrejas ortodoxas, absolutamente, e, por incrível que pareça, as igrejas evangélicas também. Só que eles têm uma compreensão deste dogma com uma série de equívocos. E é por isso que nós precisamos analisá-lo com profundidade, tentando de alguma maneira entender, à luz das escrituras e da tradição, também das experiências dos santos, em que consiste essa comunhão dos santos. Ora, em primeiro lugar, nós precisamos entender que, no momento em que nós fomos batizados, foi injetada em nós a vida divina, a vida sobrenatural, que é a vida que Deus eternamente tem na comunhão da Trindade. Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, mas que se fez homem por nós e para a nossa salvação, é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Porque é através da humanidade santíssima de Cristo, e pelos seus méritos, e pela sua ação, que a vida divina entra em nossa alma, e com a vida divina nos vêm todas as graças. Ora, consequentemente, essa vida divina que é nos dada no batismo, ela se corrompe pelo pecado grave. Cada vez que nós cometemos um pecado mortal, a vida divina se esvai em nós. Porque o pecado grave chama-se mortal justamente por isso, porque ele mata a vida divina em nós. O pecado venial, a gente chama de venial porque vem da palavra latina venia, que significa desculpa. É um pecado desculpável, é um pecado que danifica a nossa vida espiritual, mas não a ponto de destruí-la. O pecado venial nos adoece, o pecado mortal nos mata. Quando nós cometemos pecado mortal, nós perdemos a vida divina. Mas quando nós nos confessamos, nós recuperamos a graça e, portanto, a vida de Deus volta a fluir em nós. Ora, esta vida divina é o princípio da comunhão dos santos. Por quê? A comunhão que existe entre todos os cristãos, entre todos os batizados, é uma comunhão na vida sobrenatural. Isso significa o seguinte, que todas as pessoas que estão em graça recebem o mesmo influxo da vida de Deus. A torrente da vida de Deus flui desde a Trindade, passando pela humanidade santíssima de Cristo, até
todos aqueles que estão em graça de Deus. Porém, as almas que estão em graça, elas podem estar em graça em 3 estados. 3. O nosso estado é o da igreja militante. Por que nós recebemos esse nome de igreja militante? Porque nós ainda estamos na luta contra o pecado. E teremos que lutar contra o pecado nossa vida inteira, até a hora da nossa morte. Todos somos milites, todos somos guerreiros, todos somos lutadores, em vista de chegarmos à pátria, ao céu. Porém, mesmo nós estando em um estado de militância, ainda não chegamos ao descanso definitivo, nós estamos na comunhão dos santos. O que significa isso? Do ponto de vista horizontal, se nós estamos em graça de Deus, todas as orações da igreja estão caindo sobre nós. Isso é muito bonito. Pensar que eu não estou sozinho. Pensar que se eu estiver no último rincão do mundo, ali me chega a ajuda de toda a igreja. Por quê? Quantas missas estão sendo celebradas neste momento? Quantos rosários estão sendo rezados nesse momento? Quantos não estão rezando a liturgia das horas neste momento? A liturgia das horas é a oração que os monges, que os religiosos e os sacerdotes rezam durante o dia. Muitos, milhares, talvez dezenas ou até centenas de milhares de pessoas estão rezando neste exato momento. Pois é, esta oração está chegando em você. Se você está em graça de Deus, estas orações estão chegando em você. E não apenas isso. Cada vez que você se apresenta para rezar, cada vez que você se apresenta para receber um sacramento, você está participando dessa comunhão de maneira ativa. O que significa que é como se fosse uma corrida de 2 fases. Alguém correu até agora, me passa o bastão, e eu corro mais um pouco e passo o bastão para outro, que eu não sei quem é, que eu não sei aonde está, mas o que eu sei é que há um clamor contínuo, dia e noite, subindo aos céus, do qual nós devemos fazer parte. E nós fazemos parte dele na medida em que nós temos vida de oração. Então esse clamor também é um clamor nosso. Ora, só que nós também recebemos ajuda, não apenas daqueles que estão na terra. Então veja, a intercessão existe, é um fenômeno real. Todos nós temos experiências disso. Por exemplo, quantas vezes você de repente não pensou numa pessoa? Do nada, te veio uma lembrança. Aí você começa a rezar. Ai, meu Deus, abençoe essa pessoa, tal. Tempos depois, talvez no mesmo dia, a pessoa te liga e fala, por exemplo, mãe, você não sabe o perigo que eu passei neste horário. E aí você diz, nossa, neste horário me deu uma vontade de rezar por você. E isso aconteceu. O nome disso é intercessão. A comunhão dos santos é o que nos permite ser intercessores uns pelos outros. Nós intercedemos uns pelos outros. Inúmeras vezes nós rezamos pelas almas que estão em pecado mortal, rezamos pelos moribundos, rezamos por aqueles que estão em viagem,
rezamos por aqueles que precisam de um especial socorro. A igreja diariamente apresenta suas preces a Deus, por todos, e nós rezamos por todos, fazendo esta oração também nossa, é a oração de intercessão. E quem mergulha na oração de intercessão, meu Deus, presencia fenômenos tremendos. Por exemplo, quantas vezes eu estou rezando por alguém e é como se aquilo que a pessoa está sentindo, eu começo a sentir. Algumas pessoas até se assustam, falam, padre, eu comecei a me sentir angustiado, a angústia dela passou para mim. Essa é a intercessão. Intercessão é assim. A transferência na intercessão é assim. De repente você começa a sentir a dor do outro. Você começa a sofrer o sofrimento do outro. É Deus te capacitando para interceder por aquela pessoa. É lindo. Ainda que comporte algo da cruz, é lindo ser intercessor nessa terra. Ora, só que não existem cristãos em graça apenas neste estado. Existem cristãos em graça num segundo estado, que é o purgatório. É o que nós chamamos de igreja padecente. A igreja padecente, meus queridos, existe. O purgatório existe. E a igreja tem como fé a existência no purgatório desde os seus inícios. Os protestantes, como eles precisam que a coisa esteja rasgadamente explícita na Bíblia, não acreditam no purgatório, porque a palavra purgatório não aparece na Bíblia. Só que isso não significa nada, porque há muitas palavras que não aparecem na Bíblia. A palavra trindade não aparece na Bíblia. E os próprios protestantes acreditam na doutrina do sola scriptura, somente a Escritura. Mas a própria Bíblia não diz que o sola scriptura é um dogma. A Bíblia mesmo não fala nisso. Ou, por exemplo, a Bíblia não diz quais são os livros que compõem a Bíblia. Isso quem diz é a igreja, ao longo da sua história. Então, essa coisa que os protestantes têm de acharem que se não está rasgadamente na Bíblia, portanto não existe, é uma bobagem. Porque se assim fosse, nem aquilo que eles acreditam, propriamente, eles poderiam acreditar. Nem na própria Bíblia, por assim dizer. A realidade do purgatório está ali presente. No segundo livro dos Macabeus, conta-se, no capítulo 2, sobre o sacrifício expiatório que foi apresentado em favor dos prisioneiros que tinham morrido no combate e tinham pegado os ídolos e os despojos da população massacrada. Então eles apresentam um sacrifício em favor dos mortos e depois ainda a Escritura comenta: digno, justo, piedoso o pensamento de rezar pelos mortos, porque demonstra fé na ressurreição. Mas Nosso Senhor mesmo no Evangelho menciona o purgatório várias vezes. Por exemplo, quando ele diz assim, Mateus capítulo 5, se teu irmão tem algo contra ti, reconcilia-te com ele enquanto estás no caminho, para que não suceda que o juiz te decrete a prisão, o oficial de justiça te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te jogue no cárcere, na prisão. Em verdade vos digo, de lá não sairás até pagares o último centavo. Que prisão é essa, na qual nós ainda pagamos algo, mas tem saída? É o purgatório. Nosso Senhor mesmo diz em Lucas capítulo 18, que
o servo fiel e prudente, que ele colocou como administrador da sua casa, se ele espancar os outros, etc., ele será jogado nas trevas exteriores. Depois ele diz, o empregado que cometeu poucos erros será castigado poucas vezes. E aquele empregado que cometeu mais erros, mas não sabia, vai ser castigado mais vezes. Ou seja, ele fala de 2 castigos temporários, que não são a mesma coisa da condenação eterna no inferno. Portanto, a realidade do purgatório está aqui presente, mas de modo velado. A teologia o que faz? Ela medita, reflete racionalmente sobre aquilo que está escrito e chega às conclusões. Mas São Paulo mesmo diz, na primeira carta aos Coríntios, que muitos constroem sobre Jesus Cristo, sobre a pedra que é Jesus Cristo, com elementos de ouro, prata e bronze, mas outros com ferro, palha e argila. E ele diz, estes serão salvos, passando pelo fogo. Portanto, São Paulo também está se referindo à realidade do purgatório. Percebem? Que coisa maravilhosa, a Escritura nos fala dessa realidade. E a igreja, desde os seus primórdios, sempre rezou pelos mortos, sempre teve uma lembrança dos mortos na Santa Missa. Isso desde os tempos mais antigos. Os testemunhos são totalmente irrefutáveis. Ora, portanto, o purgatório existe. Ele é um dogma de fé. Mas o que é o purgatório? O purgatório é um estado em que se purgam as imperfeições. A palavra purgar é a mesma palavra que está na raiz da palavra purgante. Quando uma pessoa toma um purgante, ela toma para expurgar do seu corpo aquilo que é ruim, aquilo que está preso. Então, o purgatório é um lugar em que se expurga o apego ao pecado. O que é isso? Veja bem. Para ir ao céu, o homem tem que estar totalmente purificado de suas faltas. Totalmente. Ele não pode ter nenhum apego desordenado. O pecado não é uma coisa só judicial. Deus te declara perdoado, então beleza, vou para o céu. Não é uma coisa externa, o pecado é uma realidade. Então veja, quando você peca, você, de algum modo, gosta daquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que rouba. Ela rouba, pega um dinheiro. Por quê? É ruim pegar dinheiro? Não. Ela vai usar aquilo para fazer alguma coisa, ela teve aquilo com facilidade, ela foi desonesta, ela pegou, ninguém descobriu, ninguém sabe. Ela aparentemente levou uma vantagem. Ora, é muito importante a gente perceber que a gente é muito apegado ao pecado. Por exemplo, uma pessoa que é viciada na impureza. Ela está apegada ao vício da impureza. E porque está apegada ao vício da impureza, ela pode até parar de fazer impureza. Mas dentro dela há aquele apego. E isso é muito perigoso, viu? Porque alguém pode ir para o inferno por essas coisas.
O último ataque do diabo é o mais violento, que é o que acontece na hora da morte. E a pessoa que está muito apegada ao pecado pode receber uma tentação na última hora e ser condenada. Há muitos relatos assim. A pessoa se converteu, mas não perdeu o apego ao pecado. Chega na última hora, o demônio apresenta lá, sei lá, é um homem muito apegado à luxúria, aos pecados da carne. Aí chega na última hora, o demônio apresenta a representação de uma mulher desejável. Ele peca com o pensamento e vai para o inferno. Por causa do apego ao pecado. O apego ao pecado é terrível. Ele pode condenar a nossa alma. Se eu não perco o apego ao pecado aqui, e eu morro sem nenhum pecado grave, eu vou ter que purgar este apego no purgatório. Com uma diferença. Nessa terra, o sofrimento vale mais do que no purgatório. Porque nessa terra, o sofrimento é meritório. Pelo sofrimento, você pode crescer em amor a Deus, se você sofrer de maneira cristã. Se você ama Jesus Cristo, se você tem fé, se você tem sentido sobrenatural, se você apresenta tudo a Deus, o seu sofrimento torna-se meritório, você se santifica com isso. No purgatório, não. Por quê? Depois da morte, não há mais merecimento. Morreu, acabou o merecimento. A pessoa está fixa no estado em que ela chegou e ela só vai purgar aquilo que é ruim, através desse sofrimento terrível que é no purgatório. Esse sofrimento tem duas características. Em primeiro lugar, é uma tremenda saudade de Deus. É um desejo de Deus amargo. Por quê? Porque uma alma no purgatório sabe que ela só não foi para o céu por culpa própria. E que ela vai ter que ficar afastada de Deus, ainda por um tempo, por sua negligência, sendo que era tão fácil se salvar. Se ela tivesse escutado os sermões, se ela tivesse se confessado com penitência, com verdadeiro arrependimento, se ela tivesse comungado com fervor, se ela tivesse se dedicado à vida de oração, meu Deus, é tão simples. Vocês vejam, irmãos, esses dias eu fui numa casa de uma família muito querida, e eles estavam me contando que eles fizeram uma imersão com um dos maiores coaches do Brasil. Sabe qual que é o horário? Como é que funcionava isso? Eles começavam às 6 horas da manhã, terminavam às 1 da manhã, durante 4 dias, e no último dia eles começavam às 6 da manhã e terminavam às 6 da manhã da segunda-feira. Deus nunca pediu isso para vocês, para mim, para ninguém. Ficar 4 dias dormindo só 2, 3 horas. E um dia passar 24 horas sem dormir dentro da igreja. Deus já pediu isso para alguém? Não. Mas o coach pede e a turma paga para fazer. Paga para fazer. Paga. Agora eu pergunto, será que uma pessoa dessa não merece purgatório? Porque às vezes não vai à missa no domingo. Não quer saber de rezar. Talvez mereça até o inferno. Por quê? Meu Deus, é tão fácil ir para o céu. É fácil em termos, né? É fácil no sentido de que, se nós realmente buscarmos a graça divina, ela não nos faltará. Só que nós somos negligentes. Então a maioria das pessoas que forem para o céu, infelizmente vão ter que passar um bom tempinho no purgatório. Porque há muitos pecados
que não são expiados. E as pessoas não aproveitam os sofrimentos que Deus manda para passarem aqui na terra uma fase de purificação a fim de irem para o céu. Aí, por exemplo, né, no purgatório é tudo diferente do que é aqui na terra. Uma vez me contaram uma história acerca de São Francisco de Assis, contada por ele, né? Que um homem estava com tumores dolorosíssimos. Então Nossa Senhora ali apareceu e lhe perguntou: você prefere sofrer 1 ano com esse tumor ou 1 hora no purgatório? O homem falou: 1 hora no purgatório. Então ela disse: tá bom. Ele foi para o purgatório. Depois de 1000 anos, ela apareceu de novo lá. Ele falou: minha mãe, a senhora falou 1 hora, já estou aqui há 1000 anos. Ela lhe disse: mas você está aqui só há 10 minutos? Porque o tempo fora do mundo cronológico é diferente do que é aqui. O tempo é a medida da duração. E a duração é o quê? É o quantitativo do movimento. Então, uma alma, se ela permanecer fixa, não há tempo. Só há tempo quando ela se move. Então, relativamente, um dia do purgatório pode equivaler a 1000 anos aqui na Terra, tranquilamente, se a alma não progredir, se ela não passar de um estado a outro. Só que qual que é o problema? As almas do purgatório não podem fazer nada por si mesmas. Nada. Elas dependem inteiramente da oração da igreja. Por quê? Porque nós ainda podemos merecer, elas não podem merecer mais. O tempo de merecer é essa vida. Então elas dependem das nossas orações. As orações que nós fazemos pelas almas do purgatório, nós as chamamos de sufrágios. Por quê? Porque sufrágio, ela vem de 2 palavras latinas, sub e fradium. Fradium é a palavra fragor. Em língua portuguesa, uma palavra antiga, significa grito. O que significa isso? Antigamente não tinha urna, né? Muito menos eletrônica. E mais antigamente não tinha nem urna de papel, não tinha. Como que as pessoas que eram eleitas para os cargos públicos eram eleitas? Elas eram eleitas pelo sufrágio. Ou seja, quem escolhe esse aqui? Aí o pessoal... E esse outro? Então ele está eleito. Porque debaixo de grito é que se elegiam as pessoas. Ora, o que acontece? É mais ou menos a mesma coisa a oração em sufrágio do purgatório. Nós gritamos aqui na terra para que Deus, em atenção ao nosso grito, diminua ou até termine as penas de uma alma no purgatório. Só que Ele atende se Ele quer. Isso é muito importante, viu? Porque existem, nesse tempo da misericórdia, a vida é o tempo da misericórdia, nós frequentemente não percebemos a perfeição da justiça divina. Mas a justiça divina é realmente justa. Então, por exemplo, se você aqui na Terra não participava da Santa Missa, não tinha devoção pela Santa Missa, as missas que forem aplicadas por você não vão chegar no purgatório. Se você não rezava, as orações que fizerem por você não chegarão no purgatório.
A não ser que Deus, num ato de infinita misericórdia, em atenção à sua santidade, se você é uma pessoa muito santa, uma pessoa muito unida a Deus, em atenção à sua santidade, Deus faça isso. Mas a justiça de Deus é justa mesmo. Então, há pessoas que estão no purgatório e vão ficar lá até o fim do mundo. Não vão ficar lá por um tempo limitado, não. Por quê? Porque negligenciaram demais as graças de Deus. Vocês sabem que quando o anjo de Portugal apareceu para os pastorinhos, apareceu antes de Nossa Senhora, né? Havia uma menina que viu com os três, chamada Amélia. Essa menina se desviou. Quando Nossa Senhora apareceu, Lúcia lhe perguntou: aonde está a Amélia? Nossa Senhora lhe disse: ela está no purgatório até o fim do mundo. Por quê? Ela viu o anjo de Portugal e foi negligente em relação às graças que Deus lhe concedeu. Nosso Senhor diz que a quem mais foi dado, mais será cobrado. Portanto, nós não podemos brincar com a justiça divina. Nós temos que ser responsáveis pelas graças que Deus nos dá. Isso significa que as almas do purgatório precisam de nós. Eu fico muito preocupado, porque hoje em dia não se fala tanto do purgatório e as pessoas não rezam muito pelas almas. Sabe qual é a consequência disso? Quando você tiver morrido e estiver queimando no purgatório, aqui na terra vai todo mundo achar que você está no céu e não vai rezar mais pela sua alma. Porque parece que é assim, morre e vira santo, né? Já no funeral, todo mundo, está com Deus, graças a Deus, já subiu. Quem garante que subiu? Não é tão simples assim. Há uma certa complexidade. E as pessoas não rezam mais pelas almas do purgatório. Alguém pode perguntar, as almas do purgatório rezam por nós? Sim, elas rezam por nós. Só que elas, a não ser com uma especial intervenção divina e uma permissão extraordinária de Deus, elas não nos veem. Elas estão lá sofrendo. Mas, por exemplo, uma mãe que está no purgatório, ela se lembra dos seus filhos que estão na terra. Porque o estado de alguém que está no purgatório é de sofrimento, mas eles já estão confirmados em graça, eles estão em graça de Deus. Eles vão para o céu. Nós não temos essa certeza. As almas do purgatório têm certeza de ir para o céu. Elas já estão confirmadas. Elas não têm nenhum pecado grave. Elas estão expiando os seus pecados, mas, enquanto expiam, nós estamos aqui. Então, uma mãe reza pelos seus filhos, um pai reza pelos seus filhos, e assim por diante. Nós rezamos pelos nossos amigos, nós rezamos pela igreja, estando no purgatório, fazemos tudo isso. E rezamos a Deus, e Deus nos concede as graças. Porém, elas não nos veem. Não existe comunicação direta. Isso é muito importante, senão a gente cai no espiritismo, né? As pessoas começam a falar com os mortos. Uma vez eu fui visitar uma mulher, ela me serviu um café, aí colocou 3 xícaras na mesa. Uma para ela, outra para mim. Eu falei, de quem que é essa terceira? Ela falou, do Atadolfo. Aí tinha um quadro do defunto marido dela lá. Eu falei, e ele toma café? Ele falou, não, mas é que é uma homenagem que eu faço para ele, para dizer. Eu falei, minha filha, você está louca, você virou o quê? Espírita? O que você está fazendo? Invocando o morto, conversando com o morto? Ninguém fala com o morto. A pessoa morreu? Se ela está no purgatório, está lá no purgatório. Não há comunicação direta. Não há invocação. Não há possibilidade do defunto vir falar comigo. Isso é espiritismo. Ora, nós precisamos, portanto, rezar pelas almas do purgatório. Muito. E eu digo para vocês uma coisa. Deus nos concede muitas graças quando nós rezamos pelas almas do purgatório. Por quê?
Porque é um ato de caridade sobrenatural. Rezar por uma alma do purgatório é mais meritório do que rezar por alguém que está aqui nessa vida. Sabia disso? Por quê? Por duas razões. Quando você reza por uma alma do purgatório, você está fazendo um ato de fé sobrenatural. O fulano você está vendo, você sabe que ele existe aqui. A alma do purgatório você não está vendo. Então é um ato de fé sobrenatural muito grande. Mas, sobretudo, pelo fato de que quem está aqui pode se ajudar, pode fazer por onde se salvar. Mas quem está no purgatório não pode fazer nada por si. Então a caridade também é uma caridade mais sobrenatural. É uma caridade mais profunda. Então, em atenção a esse ato de caridade, que, aliás, é um ato de caridade que corresponde ao coração de Cristo. Por quê? O coração de Jesus quer que as almas que são suas esposas se unam a Ele. Ele quer aquelas almas. Mas Ele sabe que o único modo de fazer aquelas almas chegarem até Ele é através do sufrágio. Então, quando as pessoas rezam pelas almas do purgatório, elas conseguem graças gigantescas. Eu já vi coisas maravilhosas acontecerem pela oração pelas almas do purgatório. Deus nos recompensa por isso. Bom, o que acontece? A pessoa sai do purgatório, então ela vai para o céu. Agora, o que é o céu? Esse terceiro estado que nós chamamos de igreja triunfante. O que é o céu? São Paulo diz assim: nem um olho viu, nem um ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, é muito difícil a gente explicar o que é o céu. Santo Agostinho tem um sermão que ele diz o seguinte, que o céu pode ser conhecido mais pela negação do que ele não tem, do que pela afirmação do que ele tem. Então, por exemplo, no céu não tem lágrima, no céu não tem sofrimento, no céu não tem morte, no céu não tem dor, no céu não tem limitação, no céu não tem nada disso. Então, pela via da negação, a gente consegue falar mais sobre o céu do que pela via da afirmação. Mas, mesmo pela via da afirmação, algumas coisas nós conseguimos perceber. Em primeiro lugar, no céu se vê a Deus face a face. Meus queridos, o que é ver a Deus face a face? Pense numa situação. Por exemplo, digamos que você tenha um netinho, um filho que você ama muito, alguém que você gosta muito, e você fica um tempo sem ver, só falando por telefone, por mensagem, etc. E de repente, sem que você espere, aquela pessoa aparece bem na sua frente. O que sai de você naquele momento? Uma alegria infinita. Você abraça a pessoa, você beija a pessoa, você nem acredita, né? A gente vê esses filminhos, por exemplo, do pai que foi lutar na guerra, não sei o quê, aí vem da guerra e aí aparece em casa do nada. Aí todo mundo quase morre de tanta felicidade, de tanta alegria, porque está vendo o pai que chegou da guerra. Pois é, imagine o que será ver Deus, sem o intermédio de nenhuma ideia, não é mais como na fé.
Na fé, conhecer a Deus pela fé, é conhecer como que é a sua irradiação, o seu brilho. Mas o conhecimento de Deus no céu é direto. Ou seja, Ele mesmo se derramará na nossa inteligência. E nós poderemos amá-lo de uma maneira perfeita, dentro do limite que nós alcançamos, sem nunca mais perdê-lo. Santa Catarina de Sena dizia que no céu, Deus nos sacia sem saciar, que é uma primavera contínua, é como um amanhecer que nunca acaba, e que nós vamos o tempo todo contemplando e nos maravilhando, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e nós olhamos para tudo que aconteceu, essa vida nos parecerá, assim, uma miragem, um sonho. Tudo que nós passamos aqui, em comparação com a glória que nos espera lá, nós conheceremos a Deus de maneira simples e pura e direta. E essa será a nossa alegria, uma alegria eterna, que ninguém nos poderá tirar. Depois, a companhia dos santos. Porque imagine, você conhecer Santo Antônio, São José, Padre Pio, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, Nossa Senhora, vê-la tal como ela é. Vocês sabem que Santa Bernadette, quando Nossa Senhora apareceu pela última vez, ela, antes de subir para o céu, Nossa Senhora lhe disse: no mundo não terás felicidade, mas eu te preparo a felicidade eterna no céu. E desapareceu. Quando uma pessoa perguntava para ela qual que é a sua maior vontade, ela dizia: morrer, porque eu quero ver Maria de novo. Tão grande a consolação que ver Nossa Senhora trazia para ela. Ela via o seu olhar de mãe, ela via o seu aspecto santo, ela foi vislumbrada com aquele sorriso todo puro, a presença de Nossa Senhora. Trazia para ela uma consolação, como nunca ela viu coisa igual. Imagine o que é no céu, vê-la, sabendo que nós nunca iremos perdê-la. Nós estaremos com Cristo eternamente. Conhecer Jesus Cristo, ver os seus olhos, o rosto, sua sagrada face, as suas chagas gloriosas. Ele dizendo: está vendo, filho, valeu a pena eu ter sofrido por você. Você está aqui, você chegou. Foi por isso aqui, foi pelas minhas chagas. Beija as minhas chagas. Pode beijar, elas estão aqui. Olhe meu coração. Ele abre, você vê o coração dele. O céu é um negócio indescritível. Nós vemos os santos anjos. São Miguel Arcanjo, imagine. Imagine você morrendo. Você fecha os olhos na terra. Quando você abre os olhos, alguém aparece, alguém já está ali e te diz:
surpresa, eu sou o seu anjo da guarda. Vem que eu vou te levar agora para tua nova casa. Aí você chega e encontra as pessoas santas que você conheceu na terra, que vão te fazer uma pequena recepção. Aí você passa por aquele lugarzinho. Quando você chega, aquele estádio imenso de gente que não pode ser contada. Todo mundo te aplaudindo. Mais um chegou. Pensem como isso é maravilhoso. Como é que a gente troca isso por 10 segundos de prazer? Como é que a gente troca isso por uma coisinha que o dinheiro dá, que não tem sentido? Não há nada como o céu. No céu, nós veremos a Cristo, nós veremos o Verbo eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E nele nós veremos todos no mundo todo. Os protestantes não entendem a intercessão dos santos, porque eles acham o seguinte, que os santos são intermediários que nós colocamos entre nós e Deus, sendo que o único mediador é Jesus Cristo. Mas não é verdade. É verdade que o único mediador é Jesus Cristo. Mas, debaixo da mediação de Jesus Cristo, se eu posso interceder por você aqui nesse mundo, por que eu não posso interceder por você vendo Jesus Cristo face a face no céu? Já que o autor da carta aos Hebreus diz que nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Qual é essa nuvem de testemunhas? São os santos que no céu agora estão vendo todos nós aqui. Eles estão vendo. Eles estão vendo, mas eles não estão parados, eles estão intercedendo por nós. Eles estão intercedendo para que nós cheguemos lá. Eles estão intercedendo para que nós possamos subir. Se nessa terra eu posso interceder por alguém, por que no céu eu não poderei? Que Deus é esse? Que permite que alguém vá para o céu, por exemplo, uma mãe vá para o céu, e ela vai se esquecer dos seus filhos aqui na terra? Não tem sentido. Por isso que os evangélicos não entendem, mas o nosso culto aos santos, na verdade, é um culto a Deus. Por quê? Porque um pai se alegra de que os seus filhos se ajudem mutuamente. Um pai fica feliz de ver que os seus filhos estão socorrendo uns aos outros. A intercessão dos santos por nós não é uma coisa adicionada na fé cristã. Não, é um estado real. Existe uma igreja triunfante, assim como existe uma igreja padecente, assim como existe uma igreja militante, e a igreja militante precisa da ajuda dos santos do céu para subir ao céu, assim como a igreja padecente precisa da ajuda da igreja da terra para que ela possa chegar ao céu. Então, é mais ou menos assim. Digamos que um pai tenha vários filhos. Um filho está na cadeia. O outro filho é rico. E um outro está mendigando para ter o pão. Será que esse pai vai ficar com raiva de que esse filho mendigo peça ajuda para o rico? Será que ele vai ficar com raiva se o rico ajudá-lo com um pouco para que ele não fique na miséria? Claro que não. Ele vai se sentir honrado. Ele vai se sentir adorado. Porque tudo que ele quer como pai é que seus filhos se ajudem mutuamente. Portanto, quando você pede a intercessão dos santos, quem está sendo glorificado é Deus.
Quando você pede a intercessão de um santo, e o santo pede a Deus por você, o santo recebe de Deus a graça, porque é Deus que quer glorificá-lo. Isso é muito bonito na igreja. Algumas pessoas não entendem, por exemplo, as causas de canonização e beatificação. Por quê? Elas pensam que é uma questão de propaganda e marketing. Não é assim. Ou pelo menos não deveria ser assim. Por exemplo, quando morreu Santa Teresinha, a Madre do Carmelo lhe disse sobre ela: o que a gente vai poder falar dessa pobre monja? Ela não conseguia nem encontrar uma virtude para poder louvar naquela irmã. Santa Teresinha. O que acontece? Como Santa Teresinha tinha descoberto a via de infância espiritual, a pequena via, como ela tinha conseguido, por assim dizer, tocar o coração de Cristo por essa vida de infância, de repente algumas pessoas começaram a pedir graças para ela e foram recebendo graças. Por quê? Deus quer ser glorificado concedendo graças a Santa Teresinha. Ele quer ser glorificado nela. Ele quer que a sua glória resplandeça nela. Por quê? Para que nós imitemos o exemplo de suas virtudes. Então Deus, Ele vai concedendo milagres àquele santo. As graças são concedidas para Ele, mas somos nós que recebemos. Veja que coisa linda. Por isso que a intercessão dos santos é tão importante. Os milagres vão aumentando, com isso cresce a chamada fama de santidade. Aquela pessoa vai ficando cada vez mais célebre pelo número de milagres que ela obtém. Aos poucos, a fama de santidade estabelecida, a igreja começa a investigar, descobre as virtudes heróicas, e assim se desenvolve. Primeiro, a beatificação, que é a autorização ao culto local, e depois a canonização, que é o culto universal para a igreja inteira. Mas Deus concede as suas graças aos santos. A intercessão dos santos é real. É real. Portanto, queridos irmãos, esses três estados da igreja, a igreja padecente, a igreja militante e a igreja triunfante, compõem essa grande corrente que nós chamamos de comunhão dos santos, que nós precisamos viver a cada dia, rezando pelas almas do purgatório, pedindo a intercessão dos santos, enquanto rezamos uns pelos outros aqui na terra, até que possamos chegar à glória do céu. Muito obrigado.